paz, queridos. Com a graça de Deus, chegamos à lição de número 10 das lições bíblicas da CPAD. Nós estamos no terceiro trimestre de 2024. Eu sou a professora Miriam, estou aqui semanalmente para apresentar dinâmicas, para contribuir com o ensino e aprendizagem da Palavra do Senhor. Agradeço a todos pelas inscrições, pelos comentários, pelos compartilhamentos. Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família e a sua EBD. E seja muito bem-vindo na paz de Cristo e eu rogo a oração dos irmãos ao meu favor. A lição de número 10 tem como título o plano de livramento e o papel de Esther. Nós estamos estudando sobre o Deus que governa o mundo e cuida da família. E nós vamos verificar aqui um papel muito importante desta mulher, desta menina que outrora era órfã, agora está na posição de rainha e será um grande instrumento de Deus para pôr em prática um plano estratégico de livramento, sabendo que, como diz na palavra do Senhor, o cavalo prepara para a guerra, mas a vitória vem do Senhor. E o texto áureo é lindíssimo, que vai dizer assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Isaías, capítulo 64, versículo 4. Então, que nós possamos crer no Senhor, confiar nele, esperar nele, orar, tendo ousadia e confiança para chegar ao trono da graça, porque sabemos que a vitória vem do Senhor. E dia 8 será comemorado o Dia Nacional de Missões. Nós sabemos que nós estamos aqui neste mundo, mas nós temos uma incumbência. E que incumbência é essa? Proclamar o Evangelho. O Senhor Jesus Cristo nos deixou essa missão: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então que possamos cumprir o mandamento do Senhor e através da nossa vida, das nossas ações, das nossas atitudes, que os outros possam ver Cristo em nós. E para essa aula eu quero apresentar dinâmicas para facilitar o aprendizado. E para a primeira dinâmica, nós vamos falar do primeiro ponto da lição. O primeiro ponto da lição diz: o perigoso plano e o temor de Esther. Na lição passada nós estudamos sobre o plano odioso de Amã e a conspiração. Tinha como palavra-chave a conspiração. Aqui nessa lição a palavra-chave é livramento, porque nós estamos diante do perigoso plano, mas nós temos também o livramento que virá da parte de Deus. Então aqui no primeiro ponto fala perigoso plano e o temor de Esther. Então nós temos um plano perigoso, odioso, que decretou o extermínio, a morte de todos os judeus ali das 127 províncias do Império Persa. Então é um plano terrível. Então aqui neste primeiro ponto nós vamos verificar o lamento, o choro, o compadecimento da nação, do povo judeu. Nós vamos verificar como Mardoqueu ficou, o choro de Mardoqueu, o lamento de Mardoqueu. E aqui nós vamos falar sobre o quê? O professor vai falar assim: olha, quem já brincou daquela brincadeira de telefone sem fio? Que a pessoa vai falando no ouvido da outra e vai verificar se no final vai chegar a frase correta. Aí o professor pode escrever a frase e entregar para o primeiro aluno, ou o professor pode deixar escrito, mas o professor que vai falar para o primeiro aluno. Aí o professor vai falar assim: olha, eu vou falar uma frase aqui e eu quero saber qual que vai ser a frase que vai chegar lá no final. E aí o professor vai falar assim: ó, jejum e oração muda a situação. Eu vou clamar ao Senhor e confiar no socorro e livramento da parte de Deus. É uma frase que aparentemente é grande. Se o professor achar que a frase está grande, o professor pode diminuir. Mas dependendo se a classe for pequena e tiver poucos alunos, talvez eles consigam falar sem errar. E o intuito é que eles não consigam falar toda a frase. Por quê? Aí o professor vai fazer o procedimento com seus alunos. Quando eles terminarem, aí o professor vai verificar qual frase vai chegar.
Com certeza eles vão rir, eles vão brincar, porque às vezes falar no ouvido é meio difícil, tem pessoas que começam a rir, tem pessoas que acabam não entendem direito. O professor vai até falar, olha, só pode falar uma vez. Prestem bastante atenção para passar a frase corretamente para o seu aluno. Se nós conseguirmos, vamos ver se nós vamos conseguir falar a frase que eu passei. Aí o professor fala assim, olha, se conseguirem, cada um recebe uma bala, um bombom, um bis, alguma coisa que o professor queira. Depois, o professor vai analisar se conseguiram ou não. Se não conseguiram, ou se conseguiram também não tem problema, mas aí o professor vai enfatizar aqui. Olha, nesse primeiro ponto, nós vamos estudar que o povo de Israel estava em momento de desespero, estava em momento de choro, estava em momento de compadecimento. Olha, sua morte estava decretada, não tinha o que fazer. O que aparentemente estava tudo bem naquele império, agora era uma situação de calamidade, era uma situação calamitosa. Então, o professor fala assim, olha, e aqui Mardoqueu, ele se rasgou as suas vestes, estava lamentando, ele quis chamar a atenção, mas ele foi chamar a atenção de quem podia resolver. Lógico, ele estava lamentando também, mas ele queria que chegasse até a rainha Esther, porque mesmo ele sendo pai adotivo, mesmo ele sendo primo de Esther, ele permaneceu onde? No lugar dele. Então, por que nós fizemos essa dinâmica de ir contando, de ir passando para o outro? Que aqui o autor vai falar assim, olha, aqui diante dessa ordem, Mardoqueu quis chamar a atenção e isso chegou até Esther. E o autor no finalzinho aqui ele vai falar, olha, compartilhar nossos sentimentos com as pessoas certas é necessário e nos faz bem. Então, nós devemos compartilhar ou pedir uma orientação, ou pedir um conselho, ou pedir oração para a pessoa certa, compartilhar, dividir a dor, dividir o fardo. Nós sabemos que nós temos o nosso melhor amigo, que é Jesus Cristo, que ele fala que o fardo dele é leve, o jugo é suave, o fardo é leve. Ele também convida, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Aí, aqui ó, nós falamos aqui de uma pessoa foi passando para outra e não chegou a frase correta, se não chegou. E se chegou, mas olha quantas pessoas ficaram sabendo. Aí o professor fala assim, olha, nós fomos passando a frase para várias pessoas e não chegou a frase correta. Porque aqui nós temos que analisar para quem nós estamos contando as nossas vidas. Nós temos que pedir sabedoria ao Senhor para buscar, para falar, como o autor até fala, olha, compartilhar os sentimentos é bom, mas para a pessoa certa. Olha aqui, ó, o exemplo que o autor vai dar quando Jesus estava naquela agonia, perto da sua morte, que ele estava sentindo aquela dor, ele falou o quê? Ele deixou o povo, falou, ficai aí que eu vou orar. Só que ele levou consigo quem? Apenas 3. Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, João e Tiago. Então, o Senhor, ele levou aqueles e compartilhou, conversou, contou a sua dor, contou o seu desespero que estava se aproximando da morte. Então, em momentos de desespero, devemos saber para quem nós estamos contando os nossos problemas, as nossas situações, porque nós sabemos que nem todos irão torcer para a nossa vitória. Então devemos ter sabedoria, vigilância e prudência. Então essa lição vai nos falar sobre isso, que Mardoqueu, além de estar lamentando, além de estar triste, ele foi buscar alguém que poderia solucionar, mas ele sabia que mesmo assim nós vamos verificar que ele não estava confiando, não era na posição de Esther, como depois ele vai dizer, ele estava confiando, era em Deus. E assim nós podemos ir para a segunda dinâmica, que é unificada a esta, o professor vai levar uma caixinha com vários nomes. Então, aqui vai ser referente a esse primeiro ponto e ao segundo ponto da lição. O segundo ponto vai falar, Mardoqueu convence Esther. Por quê? Em um primeiro momento, Mardoqueu falou para Esther e Esther viu o impedimento, porque ela sabia que não poderia se achegar até o rei, que não era de qualquer forma para ir até o rei. Mas
Mardoqueu, no segundo ponto, vai convencer Esther. Então aqui, nessa dinâmica, o professor vai pegar vários papeizinhos e o professor vai escrever vários tipos de problemas. Desemprego, caso de luto, o professor pode colocar angústia, perda de fé, enfraquecimento, dúvida quanto ao cumprimento das promessas. Então o professor vai escrever vários tipos de problemas. E aí o professor vai colocar e o professor vai chamar vários alunos. Nós falamos aqui no primeiro ponto que nós podemos conversar ou contar os nossos problemas para quem podem nos ajudar. Aí o professor vai chamar algum aluno e pedir para ele tirar um papelzinho. Aí, por exemplo, se estiver escrito tristeza ou preocupação, aí o professor fala assim, olha, tem alguém aqui que está passando por isso? Aí o professor vai falar para ele, olha, agora eu quero que você que pegou esse nome dê um conselho para quem está passando por um momento, para este momento. Aí o professor fala assim, olha, você vai dar um conselho e você pode falar um versículo relacionado. E aí o professor vai chamando os alunos e pedir para eles irem falando que o intuito vai ser o quê? Quando pegar o nome medo ou dúvida ou desconfiança, porque aí nós vamos entrar aqui nessa parte de Esther. Por quê? Porque o professor vai falar assim, olha, Esther, em um primeiro momento ela temeu a sua própria vida, mas ela encontrou em seu pai, em seu primo o quê? Um apoio, alguém que às vezes nós precisamos de ter alguém para nos ajudar, nos sacudir, nos orientar. Aí o professor pode pedir para todos os seus alunos um olharem para o outro e falar assim, olha, sacuda ele aí ou fale para ele, você vai conseguir, não desista, creia no Senhor e aqui não é o seu lugar. Independente do que você esteja passando aqui, o seu lugar não é aqui. Porque Esther, aqui nesse primeiro momento, pensou o quê? No obstáculo de chegar até o rei. Ela temeu a sua vida. Mas quando Mardoqueu, na ousadia do Senhor, falou para ela, olha, não pense que porque você é rainha, você deixou de ser judia. Você é rainha, mas você é judia. Então ele falou assim, olha, se você não fizer nada, ou se você se calar, o socorro e livramento virá de outra parte. Que de outra parte é esse? Ele tinha fé, ele cria que o socorro e o livramento viria da parte do Senhor, porque o Senhor move céu e terra para abençoar os seus. Quantas histórias nós temos aqui de pessoas que em momentos de crise o Senhor deu livramento. O Senhor pode até perguntar para seus alunos, quem é que já passou por alguma situação que era improvável, que não tinha o que fazer e o Senhor deu livramento? Então, o professor vai no final enfatizar, um olhar para o outro e dar uma sacudida no outro e falar, você vai conseguir, não desista, creia no Senhor, porque socorro e livramento vem da parte dele, que foi até mesmo, que aí o professor pode até repetir a frase também que foi da primeira dinâmica, jejum e oração mudam situação. Aí o professor fala assim, ó, você vai clamar e crê que o socorro e o livramento virão para a tua vida da parte do Senhor. E assim nós podemos ir para a terceira dinâmica. E essa última dinâmica nós vamos falar sobre o terceiro ponto, que fala o plano, que aqui é o plano de Esther, o papel de Esther. Então o plano, Esther entra à presença do rei e propõe um banquete. Então aqui nós vamos verificar o que Esther fez. Então, como que o professor vai fazer essa dinâmica? O professor vai falar assim, nós estamos estudando sobre a sabedoria da rainha Esther. E o professor vai precisar para essa dinâmica de palitinhos de churrasco. O professor vai pegar esses palitinhos de churrasco. Se o professor não tiver, algumas varetinhas que sejam mais fortes. E aí o professor fala assim, olha, nós sabemos, aqui vai representar a rainha Esther. Olha, ia representar cada um de nós. Com esse palito, nós somos frágeis. Olha, a nossa vida é passageira, nós somos fracos, nós somos falhos, de nós mesmos nós não temos nada. Mas nós temos o Espírito Santo de Deus que habita em nós, que nos ajuda e que nos assiste em nossas dificuldades. E aqui vai representar Esther. Então, o que nós acabamos de falar? Quando Mardoqueu mandou e mandou o recado para Esther, Esther, em um primeiro momento, pensou em si mesma, pensou nas suas limitações, pensou nas suas
fragilidades. Ela pensou, eu sozinha? Já tem tanto tempo, já tem um mês que eu não vou na presença do rei. Se eu chegar até o rei, eu posso perder a minha vida. Aí, como nós falamos, aí voltou a resposta para Mardoqueu. Mardoqueu deu uma sacudida, Mardoqueu mostrou, deu um incentivo, ele na direção de Deus deu um conselho sábio para Esté. Então, diante aqui das fragilidades, se eu tentar quebrar isso aqui, ó, vai quebrar com muita facilidade. E por isso que Esté temeu, porque ela sozinha, ó, olha como é fácil quebrar. Mas aí o que Esté pensou? Aí Esté, depois de ouvir todo o conselho de Mardoqueu, conselho sábio, ela se colocou na posição novamente. Ela colocou muito mais além do que na posição de rainha, mas ela se colocou na posição de serva, na posição de filha do único e verdadeiro Deus, o Deus de Israel. Ela falou assim, olha, eu vou orar, mas eu não estou sozinha. Olha, convide a todo o povo. Olha, fale para todos jejuarem junto comigo. Não comam, não bebam nada durante 3 dias. E após, olha, todos junto. E após esse período, eu vou até a presença do rei. Agora, ela não tinha mais medo de ser quebrada. Agora, ela estava com ousadia e com confiança. Agora, ela falou assim, olha, eu vou até a presença do rei. E se for para perecer, eu perecerei. Mas eu creio e eu confio no poder da oração. E aí, ela traçou todo o plano e ela colocou em prática. Aí o professor falou assim, olha, agora, todos esses, você consegue quebrar de uma só vez, todos no mesmo lugar? Aí o professor falou assim, eles podem até tentar, mas é difícil. Se for até uma pessoa forte, talvez consiga, mas quebrar todos igualmente, na mesma posição, é muito difícil. Por quê? Porque nós sabemos que quando a igreja do Senhor, quando o povo do Senhor clamam junto em oração, por isso que devemos comunicar as nossas necessidades aos santos com sabedoria e prudência, porque o Senhor é aquele que dá socorro e livramento. Então aqui, ó, aí o professor vai falar assim, olha, eu não vou dizer que é impossível quebrar, porque assim como Esté, ela mesma falou, olha, se for para perecer, eu perecerei, mas nós sabemos que o socorro e livramento foi da parte do Senhor. Então, essas são as 3 dinâmicas, espero que os professores utilizem e que seja sempre para a honra e glória do nome do Senhor. Deus abençoe a todos e boa aula!